Da loucura à luta. Brasil Colônia. O doente mental era livre nas cidades, aldeias e campos. A assistência médica e hospitalar dependia sobretudo das irmandades religiosas. As santas casas de misericórdia funcionavam como albergue para os pobres, órfãos, inválidos e loucos. As famílias mais abastadas escondiam seus doentes em casa, em quartos próprios ou em construções anexas. Século XIX, higienização social. Chegada da família real, acaba a tolerância social ao doente mental. Era necessário limpar a loucura das ruas da cidade. Sem assistência médica, os loucos, como os demais marginais, eram entregues a guardas e carcereiros. Os seus delírios e agitações eram reprimidos por espancamento ou contenção. A partir de 1830, começa a haver protestos contra o encarceramento do louco nas santas casas. As denúncias dos médicos da Academia Nacional de Medicina sobre as péssimas condições de atendimento que os doentes recebiam faz surgir o discurso da necessidade de profissionais e de um local de tratamento. Trajetória da saúde mental no Brasil. 1852, marco institucional da assistência psiquiátrica, inaugurado o Hospício Dom Pedro II no Rio de Janeiro. Programação da República. Estabelecimento da psiquiatria científica brasileira. A saúde passou a ser atribuição do Estado e a classe médica controla as instituições de saúde. O antigo Hospício Dom Pedro II, agora o Hospício Nacional de Alienados, teve seu primeiro diretor médico, Teixeira Brandão. De 1841 a 1954, proliferam as colônias agrícolas para tratamento de doentes mentais em diversos estados brasileiros. Mas os hospícios colônias não cumprem um papel terapêutico. Excluíam o doente mental do convívio social. Em 1950, a OMS, Organização Mundial de Saúde, recomendava que os governos invistam em ações de saúde mental. Alguns institutos de aposentadorias e pensões no Brasil incorporam parcialmente a assistência psiquiátrica entre seus benefícios. História da loucura. Primeiros hospícios públicos para alienados em várias cidades e estados do Brasil. O início de uma era. Final da década de 50, saúde mental caótica. A assistência psiquiátrica brasileira não acompanhava as atualizações terapêuticas que ocorriam no exterior. Década de 60, criado o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. O doente mental é objeto de lucro. Proliferam entidades privadas de assistência psiquiátrica. As internações triplicaram e pacientes sem necessidades clínicas eram internados. Era do temor, 1950 a 1970. Falta de leito nos hospícios, expansão de leitos privados, Estado patrocinando a loucura. Haviam aproximadamente 100 mil leitos psiquiátricos no Brasil, muitos em macro-hospitais psiquiátricos, arcaicos, em precárias condições sanitárias e administrativas. Os doentes mentais viviam em condições subhumanas, a higiene precária, o sussurro de palavras arrastadas e a expressão facial de desespero demonstravam que os doentes mentais estavam abandonados. Permaneciam em pátios ou cela com pouco ou nenhuma supervisão. As terapias mais usadas eram a eletroconvulsoterapia, a insulinoterapia em menor escala e medicamentos como o cardiazol. Fim da década de 70, surgem os primeiros movimentos da reforma psiquiátrica, com o movimento dos trabalhadores em saúde mental, debate e encaminhamento de propostas de transformação da assistência psiquiátrica. Fim da década de 80, o movimento atinge seu ápice com contribuições das experiências italianas. Começam as propostas de uma psiquiatria menos repressora, seja através de processos de deshospitalização ou de um trabalho mais voltado para os interesses e necessidades da comunidade. A década de 90 tem como marco principal a Lei
do deputado Paulo Delgado, reforma psiquiátrica ou política de desinstitucionalização, que prescreve a extinção dos hospitais psiquiátricos e sua substituição por outras modalidades e práticas assistenciais. Projeto de lei do deputado Paulo Delgado. Implantação de serviços substitutivos ao modelo tradicional, leitos psiquiátricos em hospitais gerais, serviços de atenção diária de base comunitária, emergências psiquiátricas em pronto-socorro gerais, unidades de atenção intensiva em saúde mental em regime de hospital-dia, pensões protegidas, centros de convivências, tipos de internação voluntária, involuntária e compulsória. Redução de leitos de hospitais psiquiátricos em todo o país, abertura de leitos de psiquiatria nos hospitais gerais e o crescimento dos recursos comunitários alternativos voltado para reinserção social, melhoria na qualidade assistencial pelos decretos e normas ministrais proporcionados pela Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde. A lei ainda relaciona os seguintes direitos da pessoa com transtornos mentais: ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde conforme suas necessidades, ser tratada com humanidade e respeito, no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela integração na família, no trabalho e na comunidade, ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração, ter garantia de sigilo nas informações prestadas, ter direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária, ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis, receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento, ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis, ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. Visando uma assistência mais adequada, eficiente e humanizada, o Ministério da Saúde baixou a Portaria número 224, de 29/1/92, que estabelece as diretrizes e normas para o atendimento ao doente mental em todo o território nacional. Diretrizes: organização de serviços baseados nos princípios de universalidade, hierarquização, regionalização e integralidade das ações, diversidade de métodos e técnicas terapêuticas nos vários níveis de complexidade assistencial, garantia da continuidade da atenção nos vários níveis, multiprofissionalidade na prestação de serviços, ênfase na participação social, desde a formulação das políticas de saúde mental até o controle de sua execução, definição dos órgãos gestores locais como responsáveis pela complementação da presente portaria normativa e pelo controle de avaliação dos serviços prestados. Normas incidem sobre atendimento ambulatorial, núcleos, centro de atenção psicossocial, atendimento hospitalar, hospital-dia, serviços de urgência psiquiátrica em hospital geral, leitos ou unidades psiquiátricas em hospitais gerais, hospital especializado em psiquiatria. Projeto de lei do deputado Paulo Delgado. Após mais de 10 anos foi aprovada a Lei Federal da Reforma Psiquiátrica, Lei número 10.216, de 6/4/2001. A luta ainda continua. Efetivas para driblar os desafios atuais da saúde mental no Brasil. Foi este o tema que trouxe o ex-coordenador do Plano Nacional de Saúde Mental, Pedro Delgado, a um evento na UEM. A Política Nacional de Saúde Mental, ela tenta levar em conta essas características de diversidade do país, de desigualdade social, e tenta ampliar a rede de forma que possa atender desde a população que tem mais recursos e aquela que não tem tantos recursos. A característica básica da nossa política aqui no Brasil, que é reconhecida internacionalmente, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela costuma citar o Brasil como um dos países, do grupo de países em desenvolvimento, que mais ampliou o acesso ao tratamento em saúde mental.
A proposta do Plano Nacional é regionalizar o atendimento já existente como forma de descentralizar as ações, gerando um facilitador do acesso junto às comunidades. Com serviços pequenos, localizados na comunidade, próximo da residência do paciente, de tal maneira que uma pessoa que tiver problemas de saúde mental não tenha que, como no modelo anterior, ser transportado ao longo de vários municípios para ser internado na capital, quando morasse numa cidade do interior, procurando dar a cada município a possibilidade de lidar com os problemas. Essa eu acho que é a característica organizacional mais importante. Durante o evento promovido pelo Departamento e Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UEM, GEP e Conselho Nacional de Psicologia do Paraná, Pedro Delgado falou sobre as ações implantadas pelo Plano Nacional de Saúde Mental durante sua gestão. Desde que foi aprovada uma lei aqui no Brasil em 2001, que é a Lei 10.216, que é a Lei da Reforma, o Brasil mudou radicalmente a forma de atendimento em saúde mental. Hoje não é mais o atendimento tradicional de hospital psiquiátrico, só internação, só pensar em internação. Hoje o atendimento é feito na comunidade e o que chama a atenção dos observadores internacionais em relação à experiência brasileira é que o avanço foi maior nos pequenos municípios do interior até do que nas grandes cidades. Hoje os municípios do Nordeste, por exemplo, do interior, quase todos têm uma cobertura de saúde mental próximo do adequado. Não é totalmente suficiente, mas próximo do adequado. Ele ainda reconhece que há muito que ser feito, há vários desafios, já que os números no Brasil são bastante alarmantes. O sofrimento mental, ele afeta uma proporção muito grande da população. Então, se você considerar desde os transtornos mais graves, né, que a gente chama assim de as psicoses, até os transtornos menos graves, mas que fazem as pessoas sofrerem muito, como ansiedade, depressão, entre 10% a 15% da população está afetada e precisa de algum tipo de atendimento. Na verdade, a experiência do sofrimento mental está presente na vida de todas as pessoas. Em algum momento da vida, você passa por situações que são situações de intenso sofrimento. Sendo assim, a dimensão do problema é muito grande, ou seja, a gente tem que construir a possibilidade de um grupo populacional muito grande ter acesso ao tratamento. Esse é o principal desafio. Não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas ajuizadas. É necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Nízida Silveira.